Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 20/12, nós vamos meditar de Tiago, do capítulo 1 ao capítulo 2. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Estamos na reta final da nossa leitura bíblica. E o livro de Tiago, a autoria do próprio Tiago, e ele foi uma carta, na verdade, escrita como um trabalho pastoral, né? Ele trabalhou como pastor e aí ele escreve na carta dele conselhos práticos, né? Conselhos práticos, conselhos pastorais aos crentes judeus que havia se dispersado ali por conta da perseguição. Então, nós vamos ver que o livro de Tiago é um livro que tem palavras de ânimo, conselhos práticos para unir os irmãos, unir os cristãos numa comunhão, que estava sendo ameaçada constantemente. Tiago, ele foi martirizado, foi mártir em 62 depois de Cristo. Então essa epístola aqui, ela foi escrita bem antes, E Tiago, servo do Deus e do Senhor Jesus Cristo, a 12 tribos que se encontra na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria passarde por provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz a perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, e em nada deficiente, Então ele fala sobre você ter grande gozo em meio à tribulação. Por quê? A tribulação, ela vai trazer uma perseverança e vai nos tornar perfeitos e íntegros. E aí ele continua, Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que dá a todos com liberalidade, não lhe improperá, ou seja, não trará censura, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Por quê? Por causa da dúvida. Olha só, homem de ânimo dobre. O que é esse ânimo dobre? Vacilante. Um dia tá bem, outro dia não tá bem. Um dia tá feliz, outro dia tá triste, Ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Ó, irmãos, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com seus ardentes calor, e a erva seca e a flor cai, e desaparece a sua formosura do seu aspecto, assim também murchará o rico em seu caminho, Então, Isaías 40, capítulo 40, versículos 6 e 7 fala sobre esse rico que murcha, que não deve se orgulhar das suas riquezas. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança as provações, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu àqueles que o amam, João 14:15 fala de guardarmos os mandamentos dele, Que quem ama ao Senhor é aquele que guarda os seus mandamentos. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Cobiça, em algumas versões, está como concupiscência. E vamos continuar aqui o que ele fala. Então, a cobiça, depois de haver concebida, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte.
Não vos enganei, meus amados irmãos. Toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como os principais das suas criaturas. Sabe estas coisas, meus amados irmãos? Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Portanto, despojando de toda impureza, acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra que vos implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticante da palavra, e não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmos. Então, a palavra de Deus, ela é para ser praticada, né? Ela deve ser usada por mim todos os dias, ela deve ser lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, porque se eu não praticar a palavra somente ao ouvir, né? Eu vou estar enganando a mim mesmo. E olha só, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois assim mesmo se contempla e se retira para logo esquecer de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas poderoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. E se alguém supõe ser religioso, deixando de frear a língua, então, enganando o próprio coração, sua religião é vã. A religião pura, sem mácula, para com o vosso Pai é esta: visitar o órfão, as viúvas, nas suas tribulações, a si mesmo guardar incontaminado com o mundo. E no capítulo 2, ele fala que nós não devemos fazer acepção de pessoas. Olha só, meus irmãos, não tenhais fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, e tenha acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga um homem com anéis de ouro nos dedos e trajes de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com referência o que tem trajes de luxo, e lhe disser, tu assenta-te aqui no lugar de honra, e disser ao pobre, tu, pois, fica em pé e assenta aqui debaixo do estrado dos meus pés, não fizeste distinção entre vós mesmo, e não vos tornar de juízo, tornando perversos os vossos pensamentos? Ouvi, amados irmãos, não escolheu Deus os para o mundo são pobres e para serem ricos em fé, herdeiros do reino que ele prometeu para os que amam? Entretanto, vós outros menosprezai os pobres. Não são os ricos que vos oprime e não são eles que vos arrasta para os tribunais? Não são eles que blasfemam o bom nome? Se vós, contudo, observai a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo e fazei o bem, né? Então, ele vai relembrar aqui sobre os 10 mandamentos, né? Porque qualquer um que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, torna-se culpado de toda a lei. E aí ele fala, meus irmãos, qual é o proveito de alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Por acaso é semelhante à fé para salvá-lo? Então aqui ele vai falar que a fé sem obras, ela é morta, né? E olha só, se alguém dentre vós disser, ide em paz, aquietai-vos, fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, que proveito há? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só é morta. Mas se alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obra, mostra-me a tua fé. Sem as obras, eu te mostro as obras e te mostrarei a minha fé, né? E aí ele vai falar sobre Abraão, que creu em Deus
e isso lhe foi imputado por justiça, e ele foi chamado amigo de Deus, Gênesis 15:6, né? E ele vai finalizar, verificas que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e fez partir para um outro caminho, Josué 2:1-21. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Ajuda-nos a olhar para nós mesmos. Sabe, todos os dias olharmos para a tua palavra, praticarmos a tua palavra e ela ser a nossa bússola, ela ser aquela que irá nos conduzir, papai. A tua palavra, ela é poderosa, ela é viva e eficaz. Então, todos os dias, não só devemos ter prazer em ler a tua palavra, escutar a tua palavra, mas nos tornarmos praticantes da tua palavra. Deus, neste momento, depositamos diante de Ti tudo que temos e somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.